Bom, gente, como eu falei, eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre funções. Quando eu tinha planejado fazer esse vídeo, eu tinha dito que ele era sobre funções, e eu descobri que um tema do que eu vou falar aqui não é exatamente funções. Tem outros nomes, estruturas, ou operadores condicionais, operadores de repetição. Mas eu vou anexar tudo nesse vídeo aqui de funções, porque a gente viu já um pouco de funções, então vai ser bem rasteiro o que eu vou falar aqui. E porque o vídeo de operadores já estava um tanto quanto grande, então acho que fica bem tudo isso aqui junto, porque são coisas que a gente vai utilizar muito mais proximamente. Vou falar por cima bem rapidão das funções que a gente já estudou, que são as funções print e a função input. Eu já falei de outras funções em outros vídeos, né, como por exemplo a função int, que ela transforma um valor, um valor de uma variável em um valor inteiro. Então, se a variável for um texto de um número, transforma num número inteiro. Se for um número com vírgula, transforma num número inteiro. Então, eu já falei dessas funções. Mas eu vou falar aqui sobre as funções que a gente já estudou, né? Função print, a gente já conhece. Ela vai escrever na tela o que está dentro dos parâmetros da função. Parâmetros é tudo que está dentro desse parênteses aqui que vem sempre logo em seguida da função. Se você digitar só print aqui, você vai ver que ele recomenda, ele sugere para você a função que você está escrevendo, né? Digamos que você escreva só print, ele já sugere o print, se apertar tab ele completa. Mas se você escreve aqui o print, você vai ver que aqui na sugestão ele já coloca aqui quais são os parâmetros dessa função. Então aqui, ó, valores, sep, end, file e flush. A gente só estudou os valores, o sep e o end. File e flush eu também não sei o que é, nunca parei para estudar a API do Python. Bom, o file é meio intuitivo, né? Se refere a um arquivo, então provavelmente é para que caso você não quer que o que seja escrito na tela do seu computador, e sim seja gravado numa pasta para que você possa consultar depois, né? O flush eu não faço a menor ideia do que seja. Eu estudei a API do Python, algumas funções do Python são mais complexas que de outras linguagens, outras são mais simples. Mas enfim, o que importa é que a gente já conhece a função print, né? Então aqui eu botei dois casos da função print. Aquele que a gente já praticou em sala, né? Aluno, RGA e curso, com um hífen separando os termos e no final colocando um ponto final. E aqui eu coloquei que ele consegue também utilizar variáveis dentro dos valores, de forma que fica: olá, fulano, meu nome é ciclano. Então, se eu der aqui play no código, ele vai retornar exatamente aluno, separado por hífen RGA, curso, ponto no final, por conta dos parâmetros sep e end, e aqui ele atribui as variáveis dentro do print. Então você tem: olá fulano, meu nome é ciclano. Função print, a gente já estudou, é muito simples, bem tranquilo. Então, e a outra função que a gente já conhece também é a função input. O que ela faz? O parâmetro da função input é um prompt. Tá aqui, o input é um prompt, ou seja, é algo que vai ser escrito na tela meramente por questão de demonstração. Então você vai escrever na tela, escreva seu nome, para o seu usuário saber o que é que ele tem que escrever, né? O que ele tem que fazer. Você pode também não colocar o parâmetro, você pode só abrir e fechar o parênteses, que ele vai funcionar normalmente e não vai escrever nada na tela. Então aqui dois casos, eu coloquei escreva seu nome, eu coloquei Miguel, e ele vai retornar: olá, Miguel. O segundo input não tem parâmetro, então ele quer só que eu escreva alguma coisa, então eu escrevo aqui 22. Ele disse: você disse 22, certo? Input a gente já conhece. O input ele sempre captura o que o usuário escreveu como string. Então, se você quer que ele escreva um número, você tem que receber o número e utilizar aquela função int, por exemplo, ou a função float, para transformar esse valor do string, né, do texto, em número, né? Para não cair naquele caso que eu comentei no último vídeo, de você, por exemplo, tentar somar 10 com 3, e como os dois estão como texto, fica 103 ao invés de 13. Então, assim, funções print e função input a gente já conhece, muito tranquilo. Então, agora eu falo do que realmente importa de novo, que é a questão das estruturas. São três estruturas que eu vou tratar, que é uma estrutura condicional, que é o if,
If é se, né? Se de se eu fizer isso, ou se amanhã chover. Então, por exemplo, se amanhã chover, o chão vai ficar molhado. Como que você faria um código que ele interpreta a condição de chuva e retorna como consequência a consequência dessa chuva, né? Então você vai usar essa função if. E ela vem junto com uma função que é a função else. Else é se não. Então assim, se amanhã chover, o chão fica molhado. Se não, fica seco. Então, né, é a contrapositiva, digamos assim, é o que acontece se a condição for falsa, né? Porque o if ele vai verificar se a condição é verdadeira. Se ela for falsa, ela vai fazer outra coisa. Se você não colocar o else, fizer só o if, ele vai fazer uma coisa se for verdadeiro e não vai fazer nada se for falso. Então aqui, por exemplo, eu criei um caso aqui que eu atribuí um valor de texto para minha variável senha e depois eu pedi para o usuário digitar uma senha. Se if senha igual input, aquilo que eu falei no último vídeo das estruturas de comparação. O que ele está querendo ver é se o valor da variável senha é igual ao valor da variável input. Se um for igual ao outro, ele vai retornar para mim, bem-vindo usuário, né? Assim, parabéns, você acertou a senha, pode utilizar. Agora, se não, ele vai retornar para mim senha incorreta. Se eu peço para ele rodar o código, ele fala assim, digite sua senha. A senha que a gente definiu aqui é senha 123. Se eu digito senha 123, lembrando que ele detecta se o S é minúsculo, se o S é maiúsculo, tá? Então aqui senha 123, ele retorna para mim, bem-vindo usuário. Óbvio, né? Esse código ele não está permitindo acesso a nada, é só um teste, não vai... Se fosse um computador ou um sistema, você colocaria coisas depois de autorizar o usuário a entrar, né? Que ele só encerra o código. Agora, se eu fizer diferente, botar só 1, 2, 3, por exemplo, ele vai falar a senha correta, porque a senha que eu defini antes é diferente da senha que eu escrevi quando eu digitei. Então, ele retorna para mim senha incorreta. Basicamente, o que ele reconhece aqui dentro é uma variável do tipo booleano, né? Então, se é uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa. Por exemplo, se eu colocar aqui, trocar isso aqui por true, ou seja, eu estou falando que se verdade, ou seja, é uma condição que vai ser sempre aceita, né? Porque se verdade, bom, verdade é sempre verdade. Se eu mandar rodar o código, eu posso até digitar uma senha errada, que não tem nada a ver. Digitar aqui é batata palha. Ele fala assim, bem-vindo usuário, porque eu não estou mais fazendo uma verificação referente ao input, né? Ele está só simplesmente fazendo assim, if verdade. Bom, sempre verdade é sempre verdade, pode prosseguir, né? Então você pode colocar qualquer comparador que retorne uma variável lógica, retorne um valor lógico aqui dentro do if que ele vai funcionar normalmente. Beleza. Questão agora das estruturas de repetição. O que são estruturas de repetição? Bom, nesse caso da senha, por exemplo, geralmente quando você erra a senha do seu computador ou da sua conta, ele deixa você tentar mais vezes, né? Ele não te deixa tentar para sempre, porque senão, eventualmente, uma pessoa que não deveria acessar sua senha vai acabar descobrindo que vai tentar 1, 2, 3, A, B, C. De tanto tentar, alguma hora ele descobre sua senha. Mas quer que ele possa tentar mais de uma vez, porque às vezes você digita a sua própria senha errado mesmo, né? Você troca uma letra maiúscula por uma minúscula, você aperta uma tecla do lado da outra e acaba trocando, aperta uma tecla mais de uma vez. Então você quer que o usuário ele possa repetir o procedimento. E para isso existem as estruturas de repetição. O que as estruturas de repetição fazem? Elas repetem procedimentos. Então aqui eu botei um exemplo de teste aqui, que é esse aqui. A primeira estrutura de repetição, no caso, é o for. For é para, né? Então é como assim, para i no alcance, né? Assim, traduzindo. For i é uma variável que vai criar aqui imediatamente, no range, né? In range, então assim, no alcance, né? Então, digamos, o alcance é de 0 a 1, de 0 a infinito, né? Então, assim, alcance são intervalos, digamos assim. Então, para o i no intervalo, daqui os parâmetros da função range. Esse primeiro aqui é o valor inicial do i, então o i vai começar em 0. Esse 10 é o limite, ou seja,
Quando o i chegar nesse 10, ele não vai funcionar mais. E esse 2 aqui é o quanto que o i vai aumentar a cada repetição do loop do for. Ou seja, ele vai começar em 0, ele vai executar o corpo, ou seja, ele vai executar tudo que está dentro do for. E daí no final ele vai somar 2 no i. Então o i que valia 0 vai valer 2. Daí ele vai fazer a mesma verificação. Bom, 0 é menor que 10? Quer dizer, 2 é menor que 10? Sim. Então executa tudo que está dentro do for. No final soma 2 de novo. 2 vira 4. 4 é menor que 10? Sim. Repete tudo. Depois vai para 6. Repete tudo. Chegou em 8. 8 executa. Mas o que ele vai verificar? 8 mais 2 já dá o 10. Não pode chegar no 10. Tem que ser menor que 10. Não é menor igual. Então assim, chegou no 8. Ele vai executar até o final. Mas no final ele não vai somar o 2, porque já vai dar 10, ele vai cancelar a execução do projeto. A execução do programa. Daqui eu vou ter um caso bem simples, que é, ó, pro i indo no alcance de 0 a 10, somando 2 a cada repetição, print i. Então ele vai mostrar todos os valores de i nesse processo. Se eu executo aqui, ele executa bem rápido, né? Ele faz esse processo inteiro, como eu descrevi agora, extremamente rápido, porque por sorte o computador ele é muito mais rápido que a gente. Ele fala assim, ó, bom, i começa em 0, primeiro valor 0. Repetiu, executou tudo que tinha que executar, somou 2 e repete o processo. 2, 4, 6 e 8. Por que ele fez até o 8? Porque se somou 8 mais 2, chegou no 10, 10 não está incluso na nossa conta, ele para de executar. Se eu colocasse aqui 11, aí nesse caso ele mostra o 10, né? Porque 10 é menor que 11. Não é menor igual, é menor. Importante lembrar isso. E se eu pedir aqui para ele, depois de executar o for, ele print aqui para mim. Calma que eu mexi o comentário atrás. Aqui. Print i. Ele vai executar tudo que tinha dentro, né? 0, 2, 4, 6, 8. E ele mostra o 8. Ou seja, o que é importante ver aqui? Ele conservou o valor do i antes de chegar no 10. Então, assim, ele só soma o i mais 2, né? Ele só soma 2 no i se essa soma for ser menor que o 10. Pode parecer detalhe, mas muitas vezes pode acabar sendo útil esse detalhe. Então é bom prestar atenção. Então ele vai executar o loop. Então assim, ele vai iniciar o valor em i, vai executar o loop, somar 2 ao i, enquanto estiver satisfeito aquele pré-requisito. Tem como usar outras coisas que não range aqui no for, mas acho que o mais básico é isso, é o que importa por enquanto. Mais pra frente talvez a gente veja outros casos, mas por enquanto isso aqui já é suficiente. Eu queria aqui um exemplo prático do for, que é da tabuada. Digamos que você quer fazer um programa que ele vai escrever para você a tabuada do 1 ao 10. Como é que eu fiz? Bom, eu criei dois fors com dois índices, digamos assim, né? I e J. No primeiro ele vai, ó, para I indo de 1 a 11, começando no 1, porque tabuada do 0 não tem muita necessidade. Até 11, por quê? Porque a gente quer que faça tabuada do 10. Se eu colocasse 10 aqui, ele ia parar na do 9, porque chegou em 10. Bom, 10 não é menor que 10, vou parar. E você pode ver que eu não coloquei esse último número, né? Que ele representa o que soma no i a cada repetição. Por que eu não fiz isso? Porque o padrão dele é 1. Se você não colocar valor nenhum, ele assume que o valor é 1. Se você colocar, ele vai usar esse valor novo que você colocar. Então, assim, bom, ele vai fazer a repetição aqui do 1 ao 10, né? Enquanto for menor que 11, né? Então, do 1 ao 10. Ele vai escrever para mim tabuada do i. Então, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3. Eu coloquei aqui esse print outro aqui só para criar uma quebra de espaço no final, né? Que é mais uma quebra de linha para ficar bonitinho. E daí dentro do for, eu estou chamando outro for. Que esse for vai ser do J, também indo de 1 a 11, de 1 a 10 no caso, né? Daí ele vai escrever i vezes j é igual a i vezes j. Se eu executar aqui, ele escreve para mim todas as tabuadas.
tabuada do 1, 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, 1 vezes 3 igual a 3, certinho até o 10. Chegou no 10, ou seja, acabou esse for aqui. Ele vai repetir esse for. Então assim, bom, chegou no 10, terminou de executar esse looping aqui, volta pro... Ele vira aqui para cá, né? Mas aqui ainda tem que executar esse looping aqui, que não acabou. Esse aqui tá parado no 1 ainda. Então ele vai executar de novo. Como é que é? Soma 1, vai para 2, ele vai escrever tabuada do 2. Daí ele começa o looping do J todo inteiro de novo. Então aqui a gente vê aqui no 2, ó, tabuada do 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 até o 10. Chegou no 10, repete de novo. Soma 1 no I, tabuada do 3. Daí tabuada do 3 inteira, depois a do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e a tabuada do 10. Então assim, é um exemplo prático de como você utiliza for. Pode ser um pouco confuso a priori, porque tem um for dentro do for, né? Então você fica com muita repetição, isso às vezes confunde a gente na hora de pensar o programa. Mas programação é isso, é você conseguir bater o olho no código, entender como o computador vai interpretar aquilo, ou então pensar num problema que você tem e pensar em jeitos de você utilizar essas estruturas e essas funções para você satisfazer o que você precisa. O computador ele tem a sorte justamente que ele não se cansa, né? Então você vê, em menos de. Não deu um segundo, ele escreveu todas essas tabuadas aqui para mim. Se eu fosse fazer isso na mão, por mais que não seja difícil calcular a tabuada do 1 ao 10, é demorado, né? Então o computador ele tem a sorte que ele pode fazer isso. Eu vou mostrar mais para frente um caso de um teste que ele é muito difícil, muito cansativo de se fazer na mão, e é difícil também porque você tem que fazer várias divisões, etc. Mas o programa ele faz muito rápido. Então, assim, para valores muito grandes, que para a gente fazer na mão divisões, multiplicações é muito cansativo, para o computador ele faz muito rapidamente. Então, essa é a beleza, digamos assim, da programação, né? Bom, terminar aqui a estrutura do for, vamos para a estrutura do while. O que é o while? Ele também é uma estrutura de repetição, assim como o for, tá? Só que ele funciona muito mais parecido com o caso do if. Porque o for, ele vai seguindo uma ordem, né? Então, 0, 1, 2, 3, até chegar num limite, chegou no limite ele para. O while, a estrutura dele é semelhante do if. Como é que é? O while, isso, enquanto, né? O while significa enquanto. Enquanto uma condição de verdadeiro ou falso, você vai fazer. Chegou no final dessa condição, ou seja, ela se tornou falsa, você para de fazer. Tanto que o while, ele tem a estrutura de else também, né? Que é assim, bom, enquanto verdade você vai fazendo isso aqui, é mentira, é falso, parou, vamos fazer outra coisa. Se você não colocar o else, ele vai executar enquanto for verdadeiro, chegou em uma coisa falsa, ele simplesmente para de executar. Então aqui botei um exemplo prático. Ele vai pedir aqui, ó, bom, eu quero criar uma variável n e pegar o valor float, né, o valor de número flutuante, do input do usuário escrevendo para mim digite um número. Enquanto n for maior ou igual a zero, ele vai escrever para mim a raiz quadrada desse número. Aqui eu estou usando esse math.squareroot. Por quê? Porque não tem um operador para você escrever números, escrever raiz quadrada no Python. Você precisa importar uma biblioteca e dessa biblioteca você usa a função squareroot, né? SQRT. Pode parecer um pouco complexo essa questão de importar bibliotecas, etc. Mas é basicamente você está puxando uma função que não existe no Python base, mas existem adições do Python, digamos assim, né? Digamos quando você vai jogar um jogo e você quer jogar para além do jogo base, então você quer botar um modificador ali, sei lá, a época do GTA San Andreas tinha muito isso, né? A galera botava mod pro CJ virar o Goku, para você adicionar mais veículos, mais armas, né? Então é basicamente isso, é como se fosse um modificador do Python, você puxa uma biblioteca que tem funções novas, propriedades novas. Então aqui, bom, enquanto n for maior ou igual a zero, você vai escrever para mim a raiz quadrada de n. Daí ele vai repetir o processo de atribuir ao n um número, né? Que você quer que mude o número a cada tentativa, porque senão ele vai só ficar para sempre mostrando a raiz quadrada do mesmo número.
Chegou numa situação em que isso aqui não está satisfeito, ou seja, quando o n for menor que zero, ele vai escrever para mim, não existe raiz quadrada desse número, né? Porque raiz quadrada é só de números positivos. Então, se eu venho aqui e dou play, digite um número. Vamos lá, 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Outro número, 2. A raiz quadrada de 2 daí ele tem que escrever o maior número de casas decimais, né? Então, assim, é 1.41, etc. Raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Cansei de testar ou simplesmente quero ver se ele sabe me dizer a raiz quadrada de um número negativo? Raiz quadrada de menos 2. Não existe raiz quadrada de menos 2. Né? Você poderia botar aqui por que menos 2 é negativo, não existe raiz quadrada de número negativo em reais, né? Estamos trabalhando com reais. Então, assim, a estrutura do while ela é bem parecida com a estrutura do if. A questão é que ele fica repetindo, né? Ele é uma estrutura de repetição. Então, assim, essas três estruturas, né? Elas são muito básicas de programação. Todo código praticamente vai usar uma estrutura dessa. Porque esse aqui é um código que ele faça muitas coisas, né? E uma coisa que eu faço coisas complexas, né? Então, só pegar uma informação do usuário, fazer uma continha e escrever na tela, não é algo muito complexo, não é algo que você não consiga fazer na mão. Você quer que seu código faça realmente coisas complexas, coisas que se a gente fosse fazer na mão, a gente demoraria eras para um programa de computador instantâneo. Né? Se você fosse pintar um vídeo à mão, então, assim, fosse pintar quadro a quadro de um vídeo para passar as imagens rapidão e fazer um vídeo manualmente, é quase impossível. Assim, é muito tempo, muito esforço. Ainda mais se você quiser uma imagem em alta resolução. Enquanto isso, você abre o YouTube, pega um vídeo qualquer em 4K, das coisas mais absurdas que existem, e esse vídeo está em velocidade alta. Então, assim, o computador tem muito mais capacidade que a gente, e para você se aproveitar dessas capacidades, você vai precisar dessas estruturas de programação. Para falar um pouquinho mais de funções, eu resolvi fazer o seguinte. O Python, em base, ele já tem bastante funções. Se você incluir as bibliotecas, como eu comentei, por exemplo, da biblioteca Math, aqui, né? Tem mais funções ainda. Você vai ver quantas bibliotecas tem em Python, tem muitas bibliotecas. E você ainda pode importar bibliotecas que existem assim na internet, que pessoas criam bibliotecas para casos específicos, tá? Biblioteca para programação de jogos, biblioteca para programação de sites. Então, assim, tem várias bibliotecas que existem no Python. Se você for ver, tem muitas funções em cada biblioteca, ou seja, tem muitas bibliotecas, então, assim, é muita coisa. O que eu quis mostrar aqui é que você também pode criar as suas próprias funções. Você nunca vai decorar todas as funções que existem no Python. Pode ser que você tenha um problema que até já existe uma função que resolve em alguma biblioteca perdida por aí, mas digamos que você não tem conhecimento disso e você às vezes não consegue achar isso pesquisando muito simples na internet. No Python, você pode criar suas próprias funções. Até quando você cria uma função dentro de um código, essa função vai existir no código, você pode usar ela do mesmo jeito que você usa as outras. Então, da mesma jeito que você chama um print para escrever uma coisa na tela, você pode criar uma função, como eu criei aqui, para testar se um número é primo ou não. Então, esse código aqui, eu criei a função teste primo, que ela retorna para mim um valor de verdadeiro ou falso. Essa função aqui, ela vai justamente testar se o parâmetro dela, né? Então ela tem um parâmetro aqui que é uma variável chamada n, se esse parâmetro, né, esse número, ele é um número primo ou não. Então aqui ele vai receber como parâmetro, do mesmo que a gente tem parâmetro em todas as funções, essa função teste primo vai ter como parâmetro uma variável chamada n. Eu vou querer pegar aqui o valor inteiro da variável n, e daí eu vou definir um máximo. Qual que é o máximo? É a raiz quadrada de n. O que é esse máximo? Bom, como você descobre se o número é primo? Você faz divisões repetitivas desse número e vê se dá resto zero. Só pode dar resto zero quando? Quando você divide ele por ele mesmo e quando você divide ele por 1, né? Os números primos eles têm somente dois divisores, ele mesmo e 1. Mas o que acontece?
Se você for prestar atenção, você não precisa dividir por todos os números até ele. Você precisa dividir só por todos os primos até ele. Né? Porque se um número não é divisível por 2, ele também não é divisível por 4, por 6, por 8, ou seja, ele não vai ser divisível por nenhum dos números que é divisível por 2. E outra coisa é que quando você chega na raiz quadrada do número, você não precisa testar mais para frente. Então, assim, 10. Raiz quadrada de 10 vai ser ali aproximadamente 3, algo entre 3 e 4. Só precisa testar a divisão do 10 pelo 2, por 1 ele já é obviamente divisível, pelo 2 e pelo 3. 4, 5, 6, 7, você não precisa testar a divisão porque não é necessário. Então eu defini uma variável chamada máximo, que vai ser igual a raiz quadrada de n, o valor inteiro da raiz quadrada de n, porque o for aqui ele só vai aceitar valores inteiros, tá? Tem esse detalhe, o for ele só trabalha com valores inteiros, então aqui é inteiro, aqui é inteiro e aqui é inteiro. Da primeira coisa que eu fiz o teste do 2, ou seja, se n for divisível por 2, né? N dividido por 2 dá resto zero, então já pode retornar falso. O que é isso? Ele vai retornar para onde eu estou usando essa função teste primo, ele já vai retornar falso. Então assim, ele não vai nem executar o resto da função, ele já está retornando assim, ó. Se ele é divisível por 2, aqui é falso. Se não for divisível por 2, né? Ou seja, se ele não passar nesse teste do if, aí ele executa o resto do código. Qual que é o resto do código? Para i no alcance de 3 até o máximo, somando 2 a cada execução. Por que somando 2? Porque você não precisa fazer o teste da divisão com 4, 6, 8, porque, como eu falei, se ele não é divisível por 2, ele com certeza não vai ser divisível por nenhum desses. Então você pode começar no 3 e ir somando de 2 em 2, que assim você vai pulando os números pares, né? Ou seja, de 3 até a raiz quadrada do número, né, que é o max, você vai somando 2. E daí dentro desse for, ele vai fazer para cada caso o teste da divisão. Então, se n for divisível por i, né, que é esse valor que vai alterando, se ele for divisível, você retorna falso. Se no final de toda essa execução o valor for verdadeiro, quer dizer que esse número é primo. Então ele pode retornar finalmente verdadeiro. Esse número que está falando para mim é primo. Uma coisa que eu ainda não comentei do Python. Se for ver no código inteiro aqui, eu utilizei esses espaçamentos. Por quê? O Python ele é sensível a essa questão de espaçamentos. Quando você chama um for, por exemplo, você coloca esses 2 pontos para iniciar que você está começando o uso do for. Né? Então, o corpo dessa estrutura vai ser depois desses 2 pontos. Como ele sabe que acabou a estrutura? Quando você não está mais dando esse espaçamento. Então, eu acho que aqui nesse while está mais claro. Ó. Sempre que tem esse espaçamento, é dentro desse while. Se eu coloco fora desse while, por exemplo, se eu coloco print fim, ele vai executar tudo que ele tem para executar dentro desse while. Quando acabar, só quando acabar, ele vai escrever para mim fim. Porque está fora da estrutura, né? Em outras linguagens, você às vezes usa chaves para indicar esse início e fim da estrutura, mas no Python não. Para simplificar, ele coloca essa questão de que só o espaçamento já serve. E deixa bem visual, né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que tudo isso aqui é pertencente dessa função que eu estou criando, né? Porque tem esse espaçamento em tudo que está embaixo da função. Daqui para baixo, ó, já não tem mais que ver com essa função, porque está no mesmo alinhamento, né? É tipo quando você está escrevendo alguma coisa no seu caderno, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu realmente faço assim. Eu estou anotando lá aula de cálculo. Eu escrevo lá no topo do caderno, alinhado à esquerda, eu coloco lá, limite. Daí tudo que eu escrevi ali embaixo é referente a limite. Comecei a falar de outra coisa, comecei a falar de derivada, coloco lá no canto alinhado esquerdo de novo, derivada, e daí tudo que estou falando sobre derivada eu coloco um pouquinho alinhado à direita, para justamente demonstrar esse espaçamento, né? Aqui eu estou falando disso, aqui eu estou falando daquilo,
Mesma coisa aqui. Alinhado à esquerda aqui, definição da função teste primo. Tudo isso aqui é referente a isso. Coloquei aqui em alinhado à esquerda, while. Tudo isso aqui é referente a esse while. Se você coloca um espaçamento dentro do espaçamento, é tipo como se fosse um subcapítulo, né? Então você está lá, limite, da definição formal de limite. Daí aqui a definição formal de limite. Então, assim, é como se fosse esses espaçamentos para indicar como se fossem capítulos do código, digamos assim, né? Bom, vamos fazer o teste disso aqui. Essa aqui é a função, então é a função que eu criei. Em qualquer momento desse código, se eu quiser testar se um número é primo ou não, eu simplesmente chamo teste primo, coloco como parâmetro o número, e ele vai retornar para mim se esse número é primo ou não. Daí aqui, ó, eu coloquei que n igual a 1, a priori, só para conseguir satisfazer essa questão do while de início. Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai tentar, bom, se n for maior que 0, mas n não tem nenhum valor atribuído, então ele fica perdido. Só mais uma coisa, que eu esqueci de comentar. Quando eu crio essa variável n dentro da função, ou seja, dentro dessa estrutura da função, essa variável n aqui, ela só existe dentro dessa função. Ou seja, esse n e esse n são diferentes. Esse é o n do meu código, esse é o n da minha função. Então, esse while, ele não vai considerar esse n aqui enquanto... porque esse while está fora da função, tá? Isso é só um detalhe que é relativamente importante de considerar. Aqui definir comum, só para satisfazer essa situação a priori. Mas logo de cara, eu já faço diferente aqui, né? Eu estou atribuindo ao n o valor do input do usuário. Daí ele vai fazer para mim, se teste primo, se teste primo com esse n aqui for verdadeiro, né? Que é um if, então se isso aqui, ele vai escrever para mim, é primo. Se não, não é primo. Isso enquanto n for maior que 0. Porque se n for menor ou igual a 0, já não faz mais sentido falar em números primos, né? De números inteiros negativos e de 0, né? Eu poderia até colocar se for maior que 1, porque 1 também não é primo. Só que daí eu tenho que trocar isso aqui por 2, por exemplo. Vamos testar? Aqui, ó. O meu input está sem parâmetro, né? Mas tudo bem. Eu coloco aqui para ele, testa para mim se 2 é primo. Opa! Ah, é verdade. Acabei de lembrar um erro. Eu estou testando em todos os casos, né? Aqui tem que ser. Se n for divisível por 2 e n for diferente de 2. Opa. Porque se n for igual a 2, pode ser, ele é primo, né? Então aqui vai colocar uma condição do if n igual a 2. Daí é true, return true. Aqui é um exemplo prático de como você erra um código em primeira mão. Eu posso até tirar, na verdade, isso aqui, por quê? Porque aqui, ó, quando ele vê que o n é igual a 2, ele já vai retornar verdadeiro. Ou seja, esse return, ele encerra a execução da função. Ou seja, ele vai fazer linha a linha, né? n igual a n, max igual a raiz de n. Se n igual a 2, retorna verdadeiro. Ele não vai executar nada disso aqui, porque ele já retornou. O return bom, terminei o que eu tinha que fazer, retorna um valor. Então aqui, se ele for igual a 2, já encerra com verdadeiro. Se ele for divisível por 2, já retorna falso. Mas só vai executar isso aqui se aqui não executou, né? Do mesmo jeito que aqui vai retornar falso e aqui vai retornar verdadeiro. Agora, se a gente testar, finalmente, eu falo 2, ele fala pra mim 2 é primo. Agora tá certo. 3. 3 é primo. 4. 4 não é primo. 5. 5 é primo. E por aí vai. 41. 41 é primo. 89. 89 é primo. 80. 80 não é primo. E por aí vai. Você pode testar qualquer valor que ele vai fazendo a conta automaticamente já retornando. Você vê que ele faz a conta bem rápido, né? 100 é primo, 100 não é primo. Assim, ele faz realmente bem rápido a conta se o número é primo ou não e já retorna pra gente.
tá certo? Então, assim, isso aqui que eu tinha para falar de, de funções. Como eu falei, for, if e while não são funções, mas eu acho que fica justo nesse vídeo aqui de funções, porque eles são mais complexos que os operadores lógicos e condicionais de distribuição e etc. que eu falei no último vídeo. Então acho que é digno que eles fiquem aqui junto com as funções. E sobre essa questão, né, de que você pode criar suas próprias funções. Que isso aqui é quando a gente realmente começa a programar de verdade, né? Quando você começa a criar funções para realizar problemas específicos do seu código, que você vai ter que realizar eles várias vezes, então você vai precisar chamar essa função que faz essa testagem ou faz esse procedimento várias vezes. Então é aqui que você realmente começa a criar um programa que pode ser realmente útil, né? Que pode realmente fazer várias coisas. Digamos que você quer que o seu programa faça várias coisas com números primos. Você vai ter que várias vezes testar se aquele número ele é primo ou não. Então você vai precisar várias vezes chamar essa função teste primo. Você vai precisar chamar várias vezes uma função que pega vários valores de input do usuário e faz manipulações aqui e ali para retornar uma necessidade sua. Então, basicamente, esse é o vídeo de funções. Eu não sei ainda sobre o que eu vou tratar em vídeos futuros, vai depender muito do tom do curso, né, do que a professora vai trazer pra gente. Mas é isso, eu tô aí para auxiliar com qualquer dúvida, qualquer necessidade. Então é isso. Muito obrigado.